Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 5 de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. O caso Sofia ganhou mais uma etapa nesta segunda-feira. O pai de Sofia, de 2 anos, assassinada em 2023, entrou com ação indenizatória contra o governo do estado e contra a prefeitura de Campo Grande. A ação contra a dengue continua nas escolas. Projetos em análise na Câmara busca melhores condições para que microempreendedores individuais paguem suas dívidas. Prefeitura de Campo Grande anuncia a realização de concurso público para cargo eletivo na Secretaria Municipal de Educação. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, a frente fria se desloca em direção ao oceano, mas mantém ainda as instabilidades sobre boa parte do sudeste e no sul do Brasil. Inclusive, no litoral do Paraná, o alerta é até de perigo, com essa chuva que deve acontecer de maneira muito volumosa, acompanhada de ventania de mais de 80 km por hora, e também trovoadas. Muita atenção aos possíveis danos que esse excesso de chuva pode causar em boa parte do litoral paranaense. Além disso, Curitiba também deve ter temporais, assim como boa parte da metade sul do estado do Paraná. Na Serra Gaúcha também tem possibilidade de tempo fechado pela manhã e a nebulosidade vai diminuindo conforme for chegando o período da noite. Inclusive, para de chover no período noturno. No sudeste, o destaque fica principalmente para o litoral sul do estado de São Paulo, onde o alerta é de temporais. O volume da chuva é maior e, além disso, essas pancadas também devem vir acompanhadas de rajadas de vento de mais de 80 km por hora. Pancadas isoladas também devem ser esperadas no Triângulo Mineiro, Belo Horizonte e a região de Serra, no Rio de Janeiro, boa parte do Espírito Santo. Apenas o norte de Minas Gerais é que deve ter muita nebulosidade e chance de chuva a qualquer momento, assim como boa parte do Distrito Federal e áreas do nordeste de Mato Grosso. É onde o volume da chuva deve ser mais expressivo nesta terça-feira. Mato Grosso do Sul, aquele clássico dia de verão, que começa com sol, tem aumento na nebulosidade e as pancadas chegam no fim do dia. No nordeste do Brasil, especialmente no oeste da Bahia, a nebulosidade está muito presente desde o período da manhã até a noite e tem possibilidade de chuva forte também no decorrer desta terça-feira. No norte do Brasil, a circulação de ventos, a umidade ainda favorece a formação de nuvens carregadas e, principalmente no Acre, o volume da chuva deve continuar expressivo. Essa região que já está em situação de emergência por conta das cheias do rio. As temperaturas ainda devem ser elevadas no meio da tarde, máxima de 31 graus em Manaus, 33 em Cuiabá, 31 em Salvador e até mesmo 37 no Rio de Janeiro. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 214,50. A arroba da vaca gorda cotado a R$ 200. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 47 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 100. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. No último sábado foi o dia D contra a dengue. Agora as ações continuam nas escolas. E o Ministério da Saúde quer ampliar a vacinação contra a dengue e produzir o imunizante no Brasil. Os detalhes na reportagem de Pedro Ivo de Oliveira. O programa Saúde nas Escolas, uma parceria entre os Ministérios da Educação e Saúde, levará equipes de imunização e campanhas de conscientização aos centros de ensino na segunda quinzena de março. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal contra a dengue para os grupos prioritários
voluntários e ampliar a produção de imunizantes no Brasil. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante o lançamento do Dia D de combate à dengue no último sábado. As escolas também estão com várias ações para a dengue, a comunidade escolar unida, materiais para professores, no caso específico de dengue, mas a ação de vacinação será para todas as vacinas. Em relação ao aumento da oferta da vacina, nós, como sabemos, recebemos uma oferta pequena, compramos todo o estoque possível do laboratório produtor e estamos num trabalho para que laboratórios brasileiros, sob a liderança da Fundação Oswaldo Cruz, possam produzir a vacina no Brasil. A vacina contra a dengue é aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 meses. A proteção só é completa após a segunda dose. No momento, o público vacinado é composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em alguns estados, a prioridade são crianças de 10 e 11 anos. Em 2024, o investimento do governo federal para o combate à dengue será de R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira. JD1 no ar. JD1 no ar. Uma proposta em discussão no Senado estabelece indenização à vítima como requisito para a progressão de pena de presos. A reportagem é de Luiz Felipe Liasbra. O senador Alan Rick, do União do Acre, apresentou uma proposta que condiciona a progressão da pena à indenização à vítima pelos danos causados pelo crime. Além disso, o condenado deve ter boa conduta carcerária. Para Alan Rick, os requisitos são uma maneira de evitar a reincidência em novos delitos. No Brasil, muitos detentos não são ressocializados e, na maioria das vezes, voltam a delinquir. As vítimas de crimes contra o patrimônio, crimes de tentativa de homicídio, raramente são ressarcidas ou reparadas pelo poder público. Pela proposta, aquele que não tiver reparado a vítima não poderá mudar, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto. Outro ponto do projeto permite que o poder público celebre convênios com entidades privadas para a gestão do trabalho dos condenados. O projeto será analisado pela Comissão de Segurança Pública e, em seguida, pela Comissão de Constituição e Justiça. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E hoje quem tem mais informações do JD1 Notícias é a repórter Brenda Cis. Olá, ouvintes do JD1. Casa Sofia ganhou mais uma etapa nesta segunda-feira. Isso porque Jean Carlos Ocampo da Rosa, pai de Sofia de Jesus Ocampo, assassinada aos 2 anos em 2023, entrou nesta segunda-feira com uma ação indenizatória contra o governo de Mato Grosso do Sul e também contra a Prefeitura de Campo Grande. Segundo a defesa do pai, o Poder Executivo é acusado de omissão, negligência e homofobia. A decisão de ingressar com a ação veio após um embate entre a advogada de Jean e a delegada titular da DPCA. A Prefeitura de Campo Grande anunciou nesta segunda-feira a realização de concurso público para cargos efetivos na Secretaria Municipal de Educação. Estão previstas mais de 2.000 vagas para diversas funções administrativas da CEMED. O anúncio foi realizado pela prefeita Adriane Lopes, que estava acompanhada pelo secretário de Educação, Lucas Henrique Bittencourt. O edital do concurso está em processo de elaboração e deve ser publicado após a votação da proposta na Casa de Leis de Campo Grande. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do setor policial. Na noite de domingo, Arthur Tavares Costa Carvalho Filho, de 39 anos, foi preso em flagrante dentro do condomínio Dama 4, em Campo Grande. A prisão aconteceu após uma suspeita de posse ou porte ilegal de arma de fogo e também sobre uma suspeita de divulgação de cenas de sexo ou pornografia. Para a polícia militar que esteve no local, a namorada do rapaz contou que eles estavam em casa quando ele surtou. Em determinado momento, Arthur começou a acusar a companheira de traições e a expulsou da residência, mesmo ela estando apenas de calcinha e camiseta. Consta no documento policial que Arthur também confessou ter encaminhado fotos íntimas da companheira para a avó dela.
Dentro da residência, os policiais encontraram 2 pistolas calibre 9mm, sendo que uma estava registrada e a outra não. Além disso, também foi encontrado 140 munições e 5 carregadores dentro de uma maleta. Depois de preso, Arthur foi conduzido para a DEAN. Essas foram as principais matérias do JD1 Notícias. Brenda Assis para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A CPI da Braskem, que investiga as responsabilidades e os danos ambientais causados em Maceió pelas operações da petroquímica na extração do mineral salgema, ouve hoje especialistas em meio ambiente e mineração. Repórter Érica Christian. Os integrantes da CPI da Braskem iniciam nesta semana a rodada de depoimentos. Na terça vão ouvir os professores da Universidade Federal de Alagoas, Abel Marques e Natália Levino, além do pós-doutor em meio ambiente e vítima da mineração, José Geraldo Marques. Na quarta-feira será a vez do servidor aposentado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Thales Sampaio, e do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Souza. O relator da CPI da Braskem, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou a importância da oitiva dos especialistas. Que devem dar a sua contribuição para explicar com mais detalhes técnicos do problema, isso na terça, e na quarta nós teremos aqui representantes de órgãos que fizeram estudos e da Agência Nacional de Mineração. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, afirmou que os especialistas vão contribuir para a CPI identificar as autoridades omissas e coniventes com a exploração predatória de salgema em Maceió. Mas falta também olhar para quem foi omisso, para quem tinha o dever de fiscalização e não fiscalizou, para quem concedeu licenças, autorizações, permissões para explorar durante todo esse período e não vistoriou. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, vai substituir o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que, apesar de ser o autor da iniciativa, deixou o colegiado por não concordar com a nomeação do relator. JD1 no ar. Esporte. E agora da nossa redação esportiva, Dinil Almeida tem as últimas notícias do futebol. Campeonato estadual. O Náutico Futebol Clube de Campo Grande disputou a Série A do Campeonato do Mato Grossense de Futebol Masculino pela primeira vez em 2024. A campanha foi de 8 derrotas em 8 jogos. Com isso, o rebaixamento foi sacramentado com algumas rodadas de antecedência. As 8 derrotas também confirmam a pior campanha do campeonato estadual desde 2021, quando foi adotado o formato com 10 clubes divididos em 5 times com turno e retorno. A pior campanha até então era do Novo, em 2021, quando a equipe fez apenas 1 ponto em 24 possíveis. Outros destaques negativos foram o Comercial em 2023 com 2 pontos, União ABC em 2022 com 3 pontos, mesma pontuação do Três Lagoas em 2021. A campanha do Náutico teve os seguintes jogos: Náutico 1, Costa Rica 3 na primeira rodada. Na segunda rodada, Portuguesa 2, Náutico 0. Na terceira rodada, Operário 2, Náutico 0. Na quarta rodada, Coxim 3, Náutico 1. Na sexta rodada, Costa Rica 2, Náutico 0. Na sétima rodada, Náutico 3, Portuguesa 4. Na oitava rodada, Operário 2, Náutico 0. E na nona rodada, Coxim 3, Náutico 1. Em nota, o clube publicou nas redes sociais um comunicado sobre a campanha do rebaixamento. Abre aspas, não foi como imaginamos. A nossa primeira participação no estadual da Série A. Pouco tempo de preparação após o acesso, poucos recursos e muitas dificuldades. Estamos muito orgulhosos da nossa participação, fecha aspas. A próxima competição do futebol masculino profissional do Jacaré será apenas em 2025, na disputa da Série B. O outro rebaixado no estadual foi o Novo de Hidrolândia. Copa Sul-Americana 2024. A Copa Sul-Americana 2024 começa nesta terça-feira com sua fase prévia, que não envolve times brasileiros e argentinos. Em confrontos únicos, times das demais confederações da Conmebol se enfrentam por um lugar na fase de grupos. Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro estão à espera. Serão 16 partidas entre terça e quinta-feira desta semana. Os 16 classificados se juntam às 6 equipes brasileiras, 6 argentinos e mais 4 clubes perdedores na última fase prévia da Libertadores. Portanto, quem cair do confronto entre Botafogo e Bragantino irá para a Sul-Americana. Os classificados do Brasil são Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. Os classificados da Argentina são Boca Juniors,
Racing, Defesa e Justiça, Lanús, Belgrano e Argentinos Júnior. A lista dos jogos da primeira fase no horário de Mato Grosso do Sul começa assim. Real Tamafoio enfrenta o Jorge Wilstermann. Universidade Católica enfrenta o Coquinho Unido. Deportivo Gagliasso enfrenta o Deportivo Tarma. Carabobo enfrenta Metropolitanos. O Tolima enfrenta o Independente Medellín. Amanhã, Universitário de Vinto enfrenta o Nacional Potosí. O Everton do Chile enfrenta a União La Calera. Deportivo Cuenca enfrenta o Delfim. Do Paraguai, o Guarani do Paraguai enfrenta o Esportivo Luquenho. O Montevideo Wanderers enfrenta o Danúbio. Aliança Petroleira enfrenta o América de Cali. Na quinta-feira, o Racing enfrenta o Cerro Largo. Raio Zuliano enfrenta o Laguaira. Esportivo Ameliano enfrenta o Olímpia. César Vallejo enfrenta o Sport Raiocano. E o técnico universitário enfrenta a Universidade de Quito, fechando a rodada nesta semana. UEFA Champions League, Real Sociedade e Paris Saint-Germain decidem nesta terça-feira uma vaga nas quartas de final da Champions League 2023-24. Em jogo da volta realizado na Espanha, o time da casa precisa reverter uma desvantagem de 2 gols construído pelo adversário na França. A bola rola às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul. No outro jogo, Bayern de Munique e Lazio. Em jogo da volta, realizado na Alemanha, o time da casa precisa reverter uma desvantagem de 1 gol construída pelo adversário da Itália. A bola rola às 16 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Pela Taça Conmebol Libertadores, a terceira fase começa hoje. Nacional do Paraguai enfrenta o Palestino, às 20 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Projetos em análise na Câmara buscam melhores condições para que os microempreendedores individuais possam pagar suas dívidas. Os detalhes na reportagem de Silvia Miato. Grupos de deputados vêm se mobilizando para garantir aos microempreendedores individuais, os MEIs, condições melhores de pagamento de suas dívidas. O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, por exemplo, apresentou o projeto que institui o Programa de Regularização de Débitos Tributários e Não Tributários. O programa determina o pagamento de dívidas tributárias com redução de multas, juros e encargos legais. Os MEIs poderiam ter 100% de redução desses encargos e 30% do principal da dívida. Luiz Gastão justifica o benefício. Os MEIs, inclusive, estão numa dificuldade muito grande depois do pós-pandemia e depois de todo esse período. Nós estamos vendo aí uma série de setores que nós não discutimos, tendo desoneração de folha, o setor de eventos através do PERSE, e é importante que os MEIs também tenham um tratamento de, não é nem incentivo e nem perdão, é justamente melhores condições para poder saldar as suas dívidas e fazer com que eles possam retomar as suas atividades de forma tranquila. O projeto está em análise na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Também o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, apresentou requerimento de urgência para o projeto que cria um programa de renegociação de débitos de MEIs e micro e pequenas empresas inscritas no Simples, nos moldes do Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas de pessoas físicas. Se aprovada a urgência, o projeto será analisado diretamente pelo plenário da Câmara. Pelo texto, seriam renegociadas dívidas de até R$150 mil contratadas junto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Os pequenos empresários e microempreendedores poderão usar recursos próprios ou contratar empréstimos com juros de até 1,4% ao mês e 60 meses para quitar as dívidas. De Brasília, Silvia Minhato. Em seminário realizado na Câmara, pesquisadores afirmaram que a liberação de recursos em cima da hora atrapalha o financiamento de campanhas eleitorais femininas. A reportagem é de Paula Moraes. Mulheres recebem dinheiro de financiamento de campanha em cima da hora, o que as prejudica nas eleições. E os mesmos recursos investidos por um candidato homem valem menos quando são investidos por uma mulher. Esses foram alguns dos apontamentos de participantes de seminário promovido na Câmara pelo Observatório Nacional da Mulher na Política, vinculado à Secretaria da Mulher. O evento debateu as mulheres na política e o financiamento público de campanhas eleitorais. Conforme comentou Ana Cláudia Oliveira, coordenadora de pesquisas do Observatório, receber os recursos para a campanha o quanto antes impacta sua efetividade. Até 15 de setembro, então, as candidatas têm que ter recebido os valores correspondentes às cotas. E é muito interessante você ir
acompanhando semana a semana como que isso vai evoluindo. E isso é bem interessante, particularmente durante as eleições, porque por mais que tenha esse prazo, faz muita diferença quem recebe na primeira semana, por exemplo. A deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, coordenadora do Observatório, concordou. Nós, enquanto Observatório, nós tentamos na mini reforma eleitoral, que começamos a discutir ano passado, mas não foi para frente, incluir uma data limite para que os recursos financeiros de mulheres chegassem às candidatas. Foi tudo isso fruto de uma pesquisa feita no Observatório da Mulher, mas que infelizmente não conseguimos incluir na mini reforma eleitoral porque ela não foi para frente. Tamara Ribeiro, do Serviço de Ciência de Dados da Câmara, também afirmou que as receitas chegam muito em cima da hora e as candidatas acabam não tendo condições de converter os recursos em votos. Outro ponto apontado por ela é que o dinheiro vale menos numa campanha de uma mulher. A conversão da receita de campanha para uma mulher, ela é muito menor. R$1 numa campanha feminina vale menos do que R$1 numa campanha masculina. Os homens precisam de menos recursos para serem eleitos. Felipe Lauritzen, pesquisador da Sciences Po, Instituto de Ciências Políticas de Paris, apresentou dados de pesquisa conduzida em parceria com o Instituto Datafolha, que apontou que 53% da população acha que apenas 91 deputadas, ou seja, 18% da Câmara, não é um número suficiente. Por outro lado, apenas 36% são a favor de cotas de financiamento eleitoral a mulheres candidatas. Estão em vigor no país normas que estabelecem cotas de incentivo a candidaturas de mulheres, como a de 30% das candidaturas e a de 30% dos recursos públicos para candidatas. Felipe Lauritzen, no entanto, defendeu a necessidade de regular a governança dos fundos públicos para mulheres. Hoje, a forma como esses recursos são decididos dentro dos partidos é muito diferente, é muito diversa e isso gera diferentes resultados. E a gente acredita que uma regulação nesse sentido poderia melhorar um pouco mais a equalizar essa estrutura de alocação que os partidos realizam no Brasil. A pesquisadora Olivia Tsout-Soplid, também do Instituto Francês de Ciências Políticas, comentou outra norma, a que vigora desde 2021 e estabelece que cada voto dado às mulheres e aos candidatos negros conta em dobro para a distribuição de recursos públicos nas eleições seguintes. Ela alertou para o fato de que, após a vigência da regra, mulheres brancas tiveram um aumento de 53% na proporção de votos, homens negros de 37%, mas as mulheres negras tiveram uma diminuição de 12% na proporção de votos. Para reverter o que ela chamou de penalidade de interseccionalidade, a pesquisadora sugeriu que os benefícios por votos em mulheres negras sejam acumulados. De Brasília, Paula Moraes. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 5 de março de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.